Fala galera, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Pamplona e esse canal se chama Ganhar com Cripto. E não é à toa, eu tô aqui justamente para te ajudar a ganhar com cripto. E hoje você pode estar percebendo aqui, ó, que eu tô num cenário diferente. Eu tô aqui no meu refúgio de fim de semana, né, onde eu venho normalmente aos fins de semana, mas tô passando alguns dias a mais aqui hoje em comemoração, porque finalmente aconteceu uma das coisas que eu mais esperava nesse mercado, que é um cruzamento de médias e é uma condição de RSI que normalmente acontece depois que já aconteceu o fundo do ciclo. Ou seja, todos os indicadores que eu já te mostrei aqui apontam para que agora é um momento de compra, e esse indicador especificamente ele sempre apontou em toda a história do Bitcoin que é aí que acabaram as quedas no mercado de Bitcoin. Mas não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque eu ainda tenho alguns alertas para fazer para você, e é muito importante que você assista tudo para você não achar assim, ah, beleza, agora é comprar e subir e nunca vai cair, eu nunca vou recuar nenhum dólar do meu patrimônio. Não é isso que eu tô querendo falar. Então assiste até o final que você vai gostar muito da mensagem que eu tenho para passar para você no final desse vídeo. Então se você já gostou dessa chamada, já clica no like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar, e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Se inscreve aí, beleza? Bora ganhar? Bora! Então já estamos aqui no gráfico, e antes de revelar para você aquele indicador que eu te falei do cruzamento de médias e RSI, que fala que o Bitcoin nunca mais vai passar abaixo daquele fundo de ciclo que a gente já teve, antes de falar sobre isso, como hoje era o dia da gente usar aquele programa geral para ganhar, né, que é toda quinta-feira às 20 horas, e essa semana excepcionalmente a gente não vai gravar ele, tá? É um programa que está tendo muito sucesso porque a gente já acertou, gravou 6 programas até agora, e até agora acertamos os 6. Estamos ganhando de 6-0 do mercado. Então fica comigo, semana que vem tem mais geral para ganhar, e eu vou mostrar para vocês sempre o que vai acontecer na próxima semana. Então por isso eu vou passar bem rápido aqui em 2 indicadores que eu acho que estão mostrando para gente qual vai ser a direção do mercado nas próximas semanas. Primeiro, bem rapidamente, passando aqui pelo SP500. O SP500 ele está numa condição aqui, não mudou nada do dia que a gente tinha falado, inclusive confirmou que continuava em tendência de queda. É claro, você vê aqui, ó, que você tem 1, 2, 3 topos descendentes. Essa traçagem eu fiz já há algumas semanas atrás. Esse aqui é um gráfico semanal, e você pode ver que tem 1, 2, 3 topos descendentes, e a gente tem um período aqui que é um período de suporte, que você pode ver que ele pode se suportar aqui embaixo e eventualmente até desenhar um W aqui, que seria um W que a gente chama de winner. Deixa eu desenhar esse W aqui para vocês. É um W que a gente chama de winner, que significa que depois dele ele tende a romper essa resistência aqui de cima e tende a começar a fazer topos e fundos ascendentes, o que indica que o mercado vai mudar a tendência para uma tendência de alta. Não acho que vai ser agora, os fundamentos macroeconômicos não estão legais, não estão nada legais, mas a gente tem pelo menos aqui um suporte nessa região de 3.586 pontos. Na semana passada eu falei para vocês que uma das coisas que vai impactar, né, o SP500 vai ser justamente o petróleo Brent, porque o Brent ele causa impacto justamente na inflação. E quando a gente entra aqui para ver o que está acontecendo com o Brent, e eu trouxe isso aqui dentro de um gráfico semanal, a gente percebe que o Brent ele tem sim uma tendência majoritária de alta, mas quando a gente aproxima um pouco aqui, a gente percebe que recentemente ele fez um movimento de baixa que deveria ter ido até essa linha amarela aqui, só que ele perdeu essa linha amarela, testou ela por baixo e voltou a cair, e hoje ele está aqui em torno de 97 dólares. Lembrando, pessoal, que eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 5, tá? E esse vídeo está saindo na quinta-feira às 20 horas. Por isso que eu tô trazendo para vocês o gráfico semanal, porque faz mais sentido do que eu trazer para vocês de repente um gráfico diário, e muita coisa pode acontecer de hoje até quinta-feira. Então prestem bastante atenção nisso, porque majoritariamente a gente está num canal, e esse canal aqui ele pode levar até um fundo, que é esse fundo de 87 dólares. O preço do petróleo Brent
em 87 dólares. E como é que eu tracei esse fundo? Tá vendo esse topo aqui, que é o último topo que aconteceu antes desse movimento de correção de baixa? A gente tem ele e lá atrás, se a gente for buscar, a gente tem um outro topo que converge para essa análise de que esse é realmente um suporte muito relevante para o Brent, ou seja, a gente está em queda, essa queda do Brent eu acredito que não seja para sempre, tem muito conflito em torno da parte do petróleo, né? Você percebe que essa semana passada a Rússia simplesmente fechou ali a torneirinha do gasoduto que abastece o gás da Alemanha, a Alemanha que se posicionou contra a Rússia durante a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, que ainda está em curso, e agora a Rússia resolveu fechar a torneirinha do gás da Alemanha, e a Alemanha depende muito do gás russo, ou seja, isso pode fazer também, pode impactar o preço do petróleo. O que tem a ver petróleo e gás? Sai tudo do mesmo lugar, tá? Você pode usar um poço de petróleo para extrair petróleo, ou você pode usar esse mesmo poço para extrair o gás de uma outra forma, uma outra técnica diferente. Então, pessoal, se a gente está vendo que existe uma tendência majoritária de baixa de longo prazo, é um bom sinal, porque quando o preço do petróleo ele cai, o que acontece é que a inflação vai junto. A inflação acaba caindo junto, porque o preço do petróleo, ele por ser usado nos transportes, em muitas ligas também que são utilizadas de materiais, etc., ele vai acabar impactando nos preços de todas as coisas, porque tudo precisa de transporte para chegar até o mercado, para chegar até a sua casa ou para chegar até um shopping, por exemplo. Então, isso é um bom sinal, porque se a inflação está caindo, aquele remédio que é usado para a inflação, que é o aumento da taxa de juros, ele pode em algum momento se mostrar eficaz antes da hora, porque teve ali a colaboração do petróleo. Então, pode ser que a gente tenha menos aumentos de taxa de juros no mundo inteiro, principalmente na taxa de juros americana, que vai afetar justamente a maior economia do mundo. Então isso vai ser uma coisa positiva para o mundo inteiro, porque aí a gente vai poder começar a pensar de novo, a injetar dinheiro na economia para voltar a crescer, e aí o Bitcoin ele pode surfar muito bem essa alta. Beleza? Então vamos lá para o Bitcoin, né? Dado todo esse panorama, né, de que não tem nada resolvido, a gente não tem, a gente ainda está numa condição econômica ruim, crise na Europa, crise na China, crise nos Estados Unidos, aqui no Brasil período eleitoral que não tem muito a ver com Bitcoin, na verdade não afeta em nada o Bitcoin, mas pode afetar o dólar, e se você está posicionado em Bitcoin, você está posicionado em dólar, então se o dólar disparar, você se beneficia disso. Então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos agora, depois dessa breve explicação que ficou um pouco maior do que eu gostaria, a gente pode falar aqui sobre o que está acontecendo, pessoal. Olha só o que está acontecendo no Bitcoin em específico. Essas médias aqui são as médias de 50 semanas e a média de 100 semanas. Quando elas se cruzam, ou seja, elas invertem aqui, você pode ver que a gente está aqui com a média de 50 passando abaixo da média de 100, a média de 50 está em 38.492, como está mostrando aqui nesse azulzinho, dá 38.492 dólares, e a média de 100 está em 38.593, ou seja, elas inverteram, elas se cruzaram aqui. E na história do Bitcoin, se eu trouxer aqui para vocês lá atrás, sempre que isso acontece, e o que indica, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui uma linha em cima da onde aconteceu, e você percebe que daqui em diante o preço do Bitcoin nunca mais cai abaixo do fundo que ele fez lá atrás, ó. Olha o fundo que ele fez aqui atrás. Ele fez um fundo aqui e você percebe que durante todo o tempo ele nunca mais voltou nesse fundo. Então isso é uma coisa que aconteceu nesse período aqui, em 11 de fevereiro de 2019. Se você trouxer aqui mais atrás, no ciclo anterior a esse ciclo que foi de 2017 até o ano de 2021, você percebe que aqui também aconteceu, ó, um cruzamento de média que está bem aqui. Eu vou marcar aqui para vocês terem uma ideia de como é que aconteceu. E aí você percebe, pessoal, que teve aqui, ó, também um fundo que nunca mais foi visitado depois que aconteceu esse cruzamento de média. Então era esse o indicador que eu estava esperando para ter cada vez mais confiança de que o preço do Bitcoin não vai passar de qual valor? Aquele valor de 17.600 que ele já passou
um dia, que é esse valor aqui, ó. Então aconteceu o cruzamento de média, que aconteceu basicamente no domingo, né, que foi quando fechou o candle semanal, ele aconteceu. Então eu acho que a partir daqui a gente não vai passar abaixo dos 17 mil, mas não fica só nisso, a gente está numa crise econômica sem precedentes. Então, como a gente está numa crise econômica sem precedentes, que iniciou lá no coronavírus e foram adotados remédios para que não tivesse uma grande recessão econômica, e agora a gente está colhendo os frutos que é a inflação que foi causada por todos esses remédios que foram usados, e agora a gente precisa combater a inflação, e isso necessariamente vai causar algum grau de recessão, então algum grau de enxugamento de dólares na economia, e isso pode afetar ainda mais o Bitcoin. Então, tecnicamente, se a gente fosse estritamente técnico, a gente diria, bom, daqui para frente, né, numa condição normal de temperatura e pressão, a gente simplesmente compraria aqui e esqueceria, porque a gente sabe que aos 20 mil dólares, 19.768, a gente não vai ter mais quedas abaixo de 17 mil, ou seja, é um preço muito próximo do fundo. Mas, como a gente sabe que a gente está nessa condição macroeconômica, a gente pode esperar um pouco mais de queda. Bruno, quanto mais de queda? Eu acredito que a queda final, se acontecer por causa de uma grande crise, pode ser em torno dos 14, 15 mil dólares, mas só se realmente tiver um agravamento muito grande na crise. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha aí uma guerra entre China e Estados Unidos, né? Vamos supor que a gente tenha uma quebradeira no mercado imobiliário chinês, né? Ou então alguma coisa mais grave que isso, alguma nova pandemia. Aí é um cisne negro, é uma coisa que a gente não está esperando, e aí pode levar o preço do Bitcoin a patamares mais baixos do que os 17.600 dólares, beleza? Mas, tirando tudo isso, todas as crises que acontecem, a gente se recupera. Foi assim em toda a história da humanidade. Então eu acredito que você comprar o Bitcoin nesse patamar e esperar para o longo prazo, eu acredito que 5, 6 anos, você com certeza vai colher muitos frutos disso. Em condições naturais de temperatura e pressão, dá para você multiplicar o seu capital por 10, 20, 30 vezes nos próximos 2 anos. Isso te interessa? Gostou disso? Eu vou deixar aqui embaixo um link para você se você quiser se inscrever no meu curso, no meu evento que vai acontecer lá em setembro, no final de setembro. E aí, se você quiser participar, já clica no link aqui embaixo, vai abrir lá, confirma a sua participação, entra no grupo do WhatsApp para eu te mandar todas as informações que você precisa. Se quiser, então, se gostou de tudo isso que eu falei, pode clicar no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.